Hoje nós vamos estudar na Escola Bíblica Dominical, Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Você sabia que a natureza do homem é pecaminosa? E que o homem sem Deus é morto espiritual, mas pode ser vivificado pela graça de Deus? E que graça é um favor que Deus nos concede mesmo nós não merecendo? Nós vamos estudar também na Escola Bíblica Dominical de hoje que a salvação vem de Deus e não das obras. E quando Tiago falou na sua epístola que a fé sem as obras está morta, não estava contradizendo com o apóstolo Paulo, que fala da salvação pela graça. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2020 e nesse trimestre nós estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Quero pedir para você, se você não é subscrito no nosso canal, que você subscreva no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem uma mensagem escrita que introduz o tema da nossa lição. Lá no site você pode baixar esses slides que você vê ao fundo, para que você estude comigo a palavra de Deus. No site você tem as canções que são indicadas para serem cantadas na Escola Bíblica Dominical, tanto a letra quanto a música. Você pode, então, ver outros estudos que você tem lá no site. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O texto áureo da nossa lição está em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O amor de Deus, ele é grande para conosco. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estávamos mortos no pecado, estávamos mortos espiritualmente, mas o Senhor nos deu vida através de Cristo Jesus, o seu Filho. A verdade prática da nossa lição: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Somente pela graça de Deus é que o homem pode ser liberto do pecado. Somente pela graça de Deus, através de Jesus Cristo, o homem pode ser perdoado dos seus pecados. E somente Jesus Cristo pode salvar o homem da condenação eterna. Sendo assim, todos os homens podem ter direito a viver a vida eterna com o Senhor nosso Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. O primeiro tópico da nossa lição diz que a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Veja que a nossa natureza, a natureza do homem, é uma natureza pecaminosa. Ela é pecaminosa e ela está morta no pecado. A condição do homem interior, ela foi vista pelo apóstolo Paulo, foi diagnosticada por ele como um homem morto. Ou seja, o homem em pecado, o homem sem Deus, ele está morto.
Este é o estado que se encontra o homem sem Deus, conforme ele falou em Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos em pecado, mas o Senhor nos deu vida através de Cristo. O homem sem Deus está morto moralmente e espiritualmente. Essa morte, ela é causada pelo pecado que separa o homem de Deus. Veja que o homem está morto espiritual por causa do pecado, e o pecado separa o homem de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado faz separação do homem para com Deus. E assim o pecado encobre o rosto do homem perante Deus, e Deus agora não pode ouvi-lo. Aquele que vive escravo de sua natureza pecaminosa, ele vive, mas está na morte. Vive devido ao espírito humano, mas está morto espiritual porque não tem Deus na sua vida. Essa morte, ela impede o homem de ouvir a Deus e de obedecer a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 8, versículo 21 e o versículo 22, nós vemos que um escriba disse para Jesus: Jesus, eu vou te seguir por onde o Senhor for. E Jesus disse para o escriba: as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. No versículo 21, um de seus discípulos diz assim: Senhor, permite-me primeiramente que eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus está dizendo: deixa que os mortos espirituais sepultem os seus mortos fisicamente. Ele falou de mortos espirituais e falou daqueles que estavam mortos fisicamente, que haviam realmente falecido. Então, aquele que vive escravo de sua natureza pecaminosa, ele vive, mas está morto. E esta morte impede este homem de ouvir e obedecer a palavra de Deus. O pecado ele começou verdadeiramente com Lúcifer no céu. Ele foi expulso do céu. Ao cair por terra, ele tornou-se adversário de Deus e nós o chamamos de Satanás. Veja o que disse Isaías no capítulo 14, versículos de 12 a 15. Isaías descreve assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja que Satanás, ele queria ser acima de Deus. Ele desejou exaltar-se acima de Deus. De acordo com Romanos capítulo 5, versículo 12, o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão, que foi influenciado pela tentação de Satanás. O pecado começou com Lúcifer, mas ele entrou no mundo pela desobediência de Adão, que foi influenciado pela
tentação de Satanás, Adão desobedeceu a Deus, pecou contra Deus e contaminou toda a humanidade pelo pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o versículo de número 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja que Satanás, ele tenta a Eva, engana Eva, e Adão então desobedece a Deus, juntamente com a sua mulher, contamina a humanidade. Então o homem, na tentação de tornar-se igual a Deus, ele desobedeceu, contaminou a humanidade que agora é dominada pelo pecado. Então, o homem, Adão, ele quis ser igual a Deus e caiu na tentação de Satanás, que disse para ele que ele poderia ser igual a Deus. Quantas pessoas hoje também estão sendo enganadas com a mensagem do diabo? Estão recebendo também esta mensagem, estão achando que pode ser igual a Deus e estão andando no caminho da perdição. João capítulo 8, versículo de número 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que cai nessa tentação de ser igual a Deus ou de desobedecer a palavra de Deus, ele peca e ele é um servo do pecado, porque ele agora está em desobediência a Deus. O mal, ele foi consumado. Veja que o mal foi consumado e o homem perdeu o seu estado original de pureza e de inocência. Agora, pela compaixão e a misericórdia de Deus, o homem pode reencontrar-se com a salvação que foi propiciada por Jesus Cristo. Então, a partir da desobediência de Adão, que contaminou a humanidade com o seu pecado, o homem agora perdeu o seu estado original de pureza e de inocência, mas ele pode restaurar, ele pode reencontrar-se com a salvação, ele pode voltar a ter comunhão com Deus, como antes o homem tinha. Agora ele pode. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por nossos pecados. Romanos 5 e 8, Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 de João capítulo 2, versículo 1 e 2, João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja que Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. O homem pode voltar a ter comunhão com Deus. O homem pode voltar a ter o seu estado de pureza e de inocência através de Jesus, que morreu por nossos pecados. Paulo lembra também os crentes de Éfeso da velha vida que eles viviam. E lembra também que os crentes de Éfeso viviam uma conduta imoral.
eles viviam segundo o curso desse mundo, eles eram escravos de Satanás. Efésios capítulo 2, versículo 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então vocês andavam assim, vocês andavam em uma conduta imoral. É bom vocês lembrar da velha vida que vocês viviam e que agora vocês são salvos, que agora vocês têm comunhão com Deus por causa de Jesus Cristo. Quando nós nos decidimos por Cristo, nós nos decidimos andar diferente. Andar diferente é levar por onde nós formos a identificação de Cristo na nossa vida. E isso implica não se conformar com o mundo. Então nós levamos Cristo através da nossa vida. Nós pregamos Jesus com o nosso bom testemunho. Nós estamos dizendo para o mundo, olha, Jesus está vivo porque Ele vive em mim. Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele, foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então Jesus Cristo morreu por nossos pecados, os nossos pecados foram crucificados com Cristo, e agora para que o homem tenha o perdão do seu pecado e viva uma vida livre, não escravizada pelo pecado, ele precisa reconhecer que ele é pecador e que somente Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. As características de Cristo não são produzidas por imitação, mas por habitação. Isso quando nós permitimos que Cristo habite, que Cristo viva na nossa vida. Então, por habitação e não por imitação. Não, o homem não pode ser hipócrita, o crente não pode ser hipócrita querendo imitar a Cristo, mas ele precisa deixar que Cristo habite na sua vida. Quando ele deixa Cristo habitar na sua vida, verdadeiramente ele se torna um servo de Cristo, um adorador de Jesus Cristo, um servo de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 27, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Ou seja, Cristo, ele é visto entre as pessoas que não têm Cristo. Ele é visto na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa maneira de viver. Em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, Paulo deixa claro 3 coisas que nós devemos fazer para sermos semelhantes a Cristo. Diz assim os versículos, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então as 3 coisas: devemos abandonar nossa antiga maneira de agir, devemos mudar os nossos pensamentos e devemos assumir o caráter de Cristo através dos nossos novos hábitos dignos de Deus. Então, quando nós abandonamos a nossa antiga maneira de viver, nós estamos deixando Deus trabalhar na nossa vida. Nós estamos deixando Deus cumprir o propósito que Ele tem na nossa vida. Ou seja,
nós vamos viver a vida que Deus quer para nós. Quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós deixamos que Deus transforme a nossa vida. Nós vivemos uma transformação que em grego é chamada de metamorfose, que se aplica à lagarta que sofre essa metamorfose e se transforma em uma borboleta. Então a lagarta que antes se arrastava, agora ela se transforma em uma borboleta e pode voar. O crente se arrastava por causa do pecado, mas agora ele voa livre, porque o Senhor tirou todos os seus pecados da sua vida, ele não vive mais o peso do pecado. Jesus Cristo entrou na sua vida e fez da vida dele uma vida livre, e agora ele é livre para glorificar, para adorar e para louvar o nome do Senhor. Quando o homem assume o caráter de Cristo, e o caráter é basicamente a soma dos hábitos, de todos os hábitos, é como você habitualmente age, se transformando a cada dia. Então todas as suas ações, todos os seus hábitos glorificam a Deus, são dignos de Deus. Todos os seus hábitos, tudo o que você faz glorifica a Deus. Então, se glorifica a Deus, é porque o caráter de Cristo está na sua vida. O segundo tópico da nossa lição: vivificados pela graça. Misericórdia e graça são sempre confundidas. Embora esses termos tenham significados diferentes, graça não é a mesma coisa que misericórdia. Misericórdia é Deus nos castigando como merecem os nossos pecados. E graça é Deus nos abençoando apesar de nós não merecermos. Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 16 diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos indignos. Nós éramos indignos das bênçãos de Deus, éramos indignos do amor de Deus, mas a misericórdia de Deus nos alcançou através da sua graça. Nós não merecíamos, mas agora merecemos, porque o Senhor nos fez merecer através de Jesus. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Não merecemos nada de Deus. Deus não nos deve nada. Portanto, qualquer coisa boa que acontece na nossa vida, ela acontece por causa das misericórdias de Deus. Então, qualquer coisa boa que nós tivermos em nossas vidas é resultado da graça de Deus na nossa vida. Efésios 2:5, Paulo diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos em pecado, mas fomos vivificados, porque Jesus é vida, e Ele entrou na nossa vida e nos deu vida eterna. Nas religiões pagãs não funciona assim. As pessoas praticam rituais contra os seus próprios corpos, apresentam oferendas e cumprem uma religiosidade
agendada a fim de se auto-justificar. Veja que procuram fazer boas obras, procuram atingir os seus corpos, procuram cumprir uma religiosidade agendada pelos seus líderes. Os sacerdotes e líderes desses ativismos religiosos é quem determina se os seus membros serão salvos ou não, como se eles tivessem autoridade de salvar as pessoas ou enviar essas pessoas para o inferno. Então veja que a religiosidade, ela não salva o homem. Não adianta o homem crucificar o seu corpo. Não adianta o homem cumprir rituais. Não adianta o homem cumprir outras regras de religião, porque a religião não salva. O que salva é Jesus Cristo na vida do homem. Ele vivendo a vida de Deus, a vida que Deus planejou para ele. Então, salvação não pertence à lógica humana. A remissão dos nossos pecados para a salvação foi uma iniciativa de Deus por intermédio de Jesus Cristo. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 18, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, salvação é um ato da graça de Deus, gerir esta salvação, administrar essa salvação na vida do homem, pertence somente a Deus. Se esse favor imerecível de Deus alcançou a sua vida, não permita que tirem esta segurança de salvação que você tem no seu coração. Paulo deu este conselho à igreja que estava em Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, devemos ter cuidado para não cair nas ciladas de Satanás. Devemos ter cuidados para não sermos enganados com as astúcias do diabo, que quer tirar o homem da presença de Deus através de um sistema mundano, através de um sistema maligno, querendo levar o homem para o inferno. Então vamos nos cuidar, vigiando, orando, buscando a presença de Deus, buscando sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é para quem quer, aquele que quiser sabedoria. Quem quer sabedoria, busque a de Deus, que a todos dá liberalmente. Então, vamos cuidar da nossa preciosíssima salvação. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou e nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios capítulo 2 e o versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então veja que Paulo deixa claro que as dádivas de Deus foram concedidas aos salvos pelo amor que Deus tem pelos homens pecadores. E aí ele então vivifica o homem através de Jesus Cristo e concede ao homem
as bênçãos da salvação. Deus revela-nos que nós éramos escravos dos nossos sentimentos egoístas, andávamos nos desejos da nossa carne e também dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira e inclinados para fazer o mal. Porém, a graça de Deus nos conscientizou do seu amor, ou seja, nos conscientizou do amor de Deus por nós, através de Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados. Tito capítulo 3, versículos 4 a 6. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus nos exaltou por sua graça, com benefícios não merecidamente a nós. Então nós fomos exaltados pela graça de Deus, com as bênçãos da salvação, que antes nós não merecíamos, mas pelo amor que Deus tem por nós, nos concedeu estas bênçãos gloriosas. Assim como Jesus, pelo poder de Deus, ressuscitou dentre os mortos e assentou-se nos lugares celestiais, a igreja eleita de Cristo se assentará também juntamente com ele. Veja que a graça de Deus proporciona ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Apocalipse 22 e 12 nos diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos amados, meu amigo, vale a pena nós ter Jesus na nossa vida, vale a pena nós segurarmos a nossa salvação, vale a pena nós estarmos na presença de Deus, porque breve o Senhor Jesus Cristo voltará, e nós então, nos céus, receberemos o nosso galardão devido à nossa confiança, à nossa firmeza na sua presença. O terceiro tópico da nossa lição: a salvação não vem das obras. Então, a salvação não vem das obras, a salvação vem de Deus. Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porém, o crente, uma vez salvo, ele deve praticar as boas obras. A fé, para ser viva, ela precisa de obras. Foi o que Tiago disse na sua epístola, no capítulo 2, e o versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então a salvação vem pela graça, que ativa a fé ao pecador, que vai responder pelo seu livre-arbítrio o chamado do Evangelho. Ele faz uma escolha, porque ele tem o livre-arbítrio, ele pode escolher se sim ou se não, se quer ou se não quer. Jesus Cristo disse: quem quiser seguir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Em João 3,18, Jesus Cristo disse: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, então o crer é uma escolha, ou eu creio ou eu não creio. Então ele escolhe a salvação,
ou a perdição. Sua liberdade não fora eliminada e a sua graça não pode ser resistida. Então ele faz a escolha. João 3,18, como já disse, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muitos esquecem da vida de regeneração e voltam à vida de pecado. Agora, quando eles são questionados por que deixaram a vida em Cristo e voltaram à velha vida, aí eles se desculpam na graça de Deus. E a graça de Deus não pode ser, não deve ser e não é uma desculpa para a pessoa viver no pecado. E Paulo responde isso em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, todo aquele que se desculpa pela graça, através da graça, para pecar, é porque nunca recebeu a graça, porque continua sempre no pecado. Aquele que traz uma desculpa, que dá uma desculpa pela graça, porque a graça de Deus, porque a graça de Deus, é porque ele nunca foi perdoado, porque a graça de Deus nunca o alcançou, porque aqueles quais a graça de Deus o alcança, ele tem uma nova vida, ele luta por uma nova vida em Cristo Jesus, para estar sempre na presença de Deus. Paulo confirma a origem da salvação com duas expressões negativas. Não vem de vós e não vem das obras. O apóstolo quis dizer, a salvação não vem dos homens e nem vem das obras dos homens. Ou seja, a salvação não vem de nenhum esforço humano. Se outrora nós andávamos fazendo obras más ou obras boas para ter o direito à salvação, agora em Cristo somos novas criaturas convictas que Deus nos salvou da condenação eterna para a prática das boas obras. Não fomos salvos por nossas boas obras, mas fomos salvos para praticar as boas obras. Se antes nós praticávamos essas boas obras e ficávamos contentes por isso, agora nós somos salvos e praticamos as boas obras com responsabilidade, assumindo o Evangelho de Cristo na nossa vida. Em Efésios 2:10, Paulo descreve: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quem disse isso? Paulo. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. Então o leitor desavisado pode pensar que Tiago contradiz o que disse Paulo quanto à doutrina da salvação mediante a fé. Nos tempos apostólicos também acontecia isso. Falsos mestres torceram a doutrina da salvação pela graça que foi ensinada por Paulo. Tiago afirma que não se pode fazer separação entre fé e obras, apesar de as obras não garantirem a salvação. A sua salvação dá testemunho da experiência salvífica do crente. Veja que as obras não garantem a salvação, mas a nossa salvação, ela dá testemunho
da obra salvífica, ou seja, da experiência salvífica do crente. Muitos dizem ser discípulos de Cristo, mas estão longe das verdades ou das virtudes bíblicas, e estes não evidenciam sua fé por meio de suas atitudes. Os pseudos discípulos visam os seus interesses particulares e não a glória de Deus. Então, todos aqueles que se dizem que são cristãos, eu sou cristão porque eu pratico as boas obras, são os pseudos cristãos. Eles dizem ser discípulos de Cristo, mas estão longe das verdades bíblicas, não conhecem a palavra de Deus. Por quê? Porque eles praticam as boas obras por seus próprios interesses, para seus próprios interesses, e não para glorificar a Deus, e não para louvar a Deus. Então, Tiago não estava contradizendo o que o apóstolo Paulo dizia. Se nós lermos as epístolas que Paulo escreveu, se nós lermos a epístola que Tiago escreveu, nós vamos ver que houve uma complementação. Paulo, além de falar da salvação pela fé, salvação pela graça, também falou que as obras são importantes. É o que nós vemos aqui em Efésios 2:10. Quem escreveu a carta aos Efésios? Não foi o apóstolo Paulo? E como ele está dizendo aqui? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, meus amados irmãos, vamos louvar a Deus, vamos glorificar a Deus, porque nós fomos libertos do pecado para vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Essa nova vida, ela precisa, para continuar sendo nova, ela precisa da palavra de Deus. E também nós precisamos estar em comunhão com aquele que nos salvou, que nos libertou do pecado, para vivermos essa nova vida em Cristo Jesus. E se alguém está em Cristo, disse Paulo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, em nome de Jesus. E eu tenho para você ainda mais uns 5 minutinhos. Se você tem do seu tempo, eu tenho uma informação importante para passar a você. Ouça, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muitas pessoas estão me perguntando, como podem me ajudar? Não é preciso do seu dinheiro, é só seguir essas instruções a seguir a partir desses slides. Preste atenção. Veja como é fácil você me ajudar. Primeiro, você pode compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que assim podemos chegar a mais pessoas com o ensino sistemático da palavra de Deus. Se você tem o WhatsApp, se você tem o Facebook, se você tem o Instagram ou outras redes sociais, você pode fazer isso compartilhando os nossos vídeos. Para nos ajudar ainda mais, você pode apenas com um clique, você vai dar um clique e vai, se você não é subscrito, você vai se subscrever em nosso canal. Para você sempre continuar nos ajudando, você pode também ativar o sino das notificações e semanalmente você vai receber as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, tá ok? Outra forma, você pode continuar nos abençoando, você vai clicar
você vai dar o seu like ou o seu dislike, o seu gosto ou o seu não gosto, enfim, você vai fazer isso e assim você vai nos ajudar também a fortalecer o nosso canal, tá ok? A outra forma de você nos ajudar, e essa aqui é imprescindível, não pular ou não ignorar os anúncios ou as propagandas. É uma maneira de você contribuir com o nosso trabalho, que nós com todo carinho produzimos para você e sua família estudar a palavra de Deus. Espere alguns segundos e os anúncios vai passar e você vai continuar então estudando assim a palavra de Deus comigo, tá ok? Fique conosco até o fim das nossas aulas. Eu tenho certeza que você poderá ser esclarecido de muitas coisas novas na palavra de Deus. E ainda o nosso canal ficará um pouco mais forte quando você permanece estudando a palavra de Deus comigo até o final da aula, tá ok? Você também pode nos ajudar comentando a aula, fazendo perguntas. Se tiver alguma crítica, também fique à vontade, você não vai me ofender em nada. Faça as suas críticas que vai nos ajudar a melhorar o nosso ensino, melhorar o meu canal, enfim, o que você quiser falar. Comente algumas ideias que você acha que melhoraria o nosso canal, que melhoraria a nossa aula, enfim, o que você quiser. E se você tiver elogios, é claro, nós também aceitamos os elogios, faz parte. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de visitar o nosso site www.moldado.com. Esse é o endereço do nosso site.